Shalom, boa noite a todos. Hoje vamos estar pregando mais uma palavra a respeito de uma promessa sobre Israel, a qual ainda não aconteceu. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Mas o bom é vocês lerem inteiro do 25. Eu vou estar falando sobre a retificação de Israel e um resumo geral. Lá em Isaías capítulo 25, versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Yahvé, as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, Yahvé, a quem aguardávamos, e ele nos salvará, e este é o Senhor que aguardávamos. Na sua salvação gozijaremos e nos alegraremos. Aqui, quando for retificado Israel, quando for destruído aquele país Israel, ele fala que ele vai reedificar Israel. Como eu já tenho falado, o que vai acontecer sobre a minha descendência, quem eu sou. Não sou porque eu quero ser, porque nós somos capacitados e ungidos. Cada um faz parte de uma tribo, para que se cumpra o propósito de Yahvé na vida de todos. E aqui ele está falando, aniquilará, ele vai aniquilar a morte, ou seja, ele vai tirar a morte. E quando for retificado Israel, depois que for destruído, vai ser retificado. Lá terá 1000 anos com o rei Davi, com Yeshua, Hamashia, e com Yahvé e com Paráclitos. E as nações, Yahvé vai levar para lá, a qual já tenho alguns vídeos feito e pregando sobre isso. Essa palavra ainda não se concretizou. Não se concretizou. Ele fala para sempre. E assim enxugará o Senhor Yahvé dos espíritos as lágrimas de todos os rostos. Hoje há muita rancor, há muita dor. Hoje Yahvé ele enxuga, mas amanhã uma nova guerra de novo para nós vencermos. Convidando Yahvé para estar à frente. E exaltado tem que ser Yahvé dos espíritos e honrado. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, o nosso Yahvé dos Espíritos, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Hoje, não é o homem que nos livra, não é o homem que vai nos livrar daquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós precisamos compreender que é Yahvé dos Espíritos o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa alegria. E Yahvé ele fala também que quando nós ficamos tristes, ele chora. Ele se alegra com quem se alegra e ele chora com quem chora. E lá no Isaías capítulo 26, ele fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E Yahvé dos Espíritos, ele confia em nós. Ele designou um chamado, ele nos designou um propósito, ele nos escolheu a dedo. Ele te escolheu a dedo no meio de multidões. E ele fala: eu conservarei. Então ele confia naquilo que ele designou para você fazer. E de pregai. Se você toca, louva, não importa o que ele designou para você fazer. Ele confia que a honra dele sobre a tua vida, pregando, louvando, não importa de que maneira, de que jeito,
desde que você siga os estatutos e os mandamentos. Ele confia, não importa as dificuldades que esteja passando. E ele fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente, ou seja, nossa mente tem que estar fortalecida e fortificada em Yahvé dos Espíritos e Yeshua HaMashiach, e está firme em ti, porque ele confia em ti, Yahvé confia em você, confia em mim, para estar cumprindo o propósito, os desígnios. E ele fala no 12: Senhor, tu nos dará a paz. Aqui Isaías, ele viu a retificação de Israel, mas antes disso ele viu o povo sendo atribulado, perseguido, angustiado, caluniado. E aqui ele fala: Senhor, tu nos darás a paz. O que é a paz de haver para nós? O nosso corpo pode estar em guerra. Guerra sempre vamos estar. Calúnias, difamação e tudo mais. Mas a paz tem que habitar primeiro na minha mente, no meu coração e no meu espírito. Claro, angustiado a gente fica. Por isso que nós oramos e santificamos, para que a gente não venha nos irar no coração e acabar pecando contra Yahvé. Ireis, mas não pequeis. E Yeshua fala: dará paz, porque tu és o que fizestes em nós todas as nossas obras. Yahvé, ele colocou todos os dons para nós, ou seja, ele emprestou todos os dons. E ele acredita em nós. Ele acredita. E ele confia em nós que nós somos capazes de fazer o que nós fomos designado, privilegiado para fazer. Com curas, com libertações. É no geral. É no geral. Tem muitos que não descobriram nem os dons, mas através de um sorriso pode curar uma outra pessoa. Através de uma simples oração você pode converter muitas pessoas. Como assim através de uma simples oração? Pedro e Yeshua fala que só a sombra dele curava pessoas. Aí, lá em Isaías capítulo 27, Yahvé dos Espíritos diz: eu, o Senhor, o guardo, e a cada momento eu regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Eu guardarei. De noite a gente dorme, basicamente à noite a gente morre. Né? Pega no sono e está no 18º sono, você não vê nada. Pegou no sono, esquece. Pode cair tempestade que não acorda. E a Yahvé está falando assim: ele guarda durante a noite contra os espíritos malignos, a não ser quando ele quer provar algo no mundo espiritual. Mas ele prova de ladrões entrar na casa, ele guarda do laço do passarinheiro, enquanto você mesmo está dormindo, ele está lhe dando livramento de você, da tua casa e dos seus. Ele está dando livramento. Ele mesmo fala: se preocupa com a minha obra, se preocupa com o chamado que eu tenho para a tua vida, e demais eu farei. Porque ele não é homem para minta, para voltar atrás, e nem filho do homem que se arrependa de ficar mudando todo o tempo a promessa. Ele acrescenta a promessa, ele dá visão ampla, ele coloca pessoas a qual nós nem imaginamos para poder pregar, para poder, quem sabe até tá tocando, porque a música também usa para curar. Quem fala que Yahvé não gosta de música, isso é mentira, porque os anjos glorificam Yahvé com instrumentos, não com playback, com instrumentos, e eles cantam. Os malá, os anjos, glorificam Yahvé pelos instrumentos, pelas músicas. E então,
a situação que nós hoje, no geral, nós passamos muitas perseguições, calúnias. E Yahvé fala sempre assim, nunca tema o homem, porque o homem sempre arma laço, e Yahvé sempre desfaz o laço. Ele está falando que ele está livrando, ele está cuidando. Não importa se é em termos financeiros, é em termos familiares. Yahvé, ele sempre dá um escape, ele sempre dá uma saída. Irmãos, neste momento, o Brasil inteiro, eu vou colocar o planeta inteiro, o planeta está passando por um período de muitas discórdias. O que é muitas discórdias? Todos os profetas, até Yeshua, não estou falando dos discípulos, até Yeshua, pregavam como se prega, hoje não prega, as pessoas não entendem, fala que é tudo espiritual, não. Isaías, todos eles falam que Israel vai ser retificado como era no tempo da antiguidade. Em Mateus capítulo 17, Yeshua falou que João Batista foi o próprio Elias, o próprio. Hoje, em todas as igrejas, todos, está tendo muita contradição. Um prega de uma maneira, o outro prega de outra maneira, o outro não acredita, o outro desfaz, o outro... E começa a criar uma confusão, até no meio dos mandamentos da Bíblia. Então, aí é espírito de confusão. É porque não tem discernimento e nem entendimento. Eu sempre comento com quem eu converso, desde o tempo do Velho Testamento até o Novo, que Yeshua uniu o Novo, e ele mesmo fala, Israel vai ser retificado, tá? Eu vim para profetizar. O templo de Salomão vai ser destruído, tem que ser, e ainda não foi. E ainda ele fala, aquele homem, ou seja, um profeta que se escondeu na montanha e depois da guerra continua vivo, esse será chamado de santo. Ainda não aconteceu. Irmãos, medite bem em Isaías, capítulo 25, leia inteirinho. Aí tem Jeremias que fala, eu estou dando alguns exemplos. E o que eu estou falando aqui é a qual todos os profetas, desde Abraão até Yeshua HaMashiach, dizendo. Eu sempre vou estar pregando sobre isso, porque hoje estão pregando sobre o anticristo. E está a maior confusão. Eles não sabem nem o significado do anticristo tradicional e estão falando que é Israel, e sendo que não vai habitar em Israel anticristo nenhum. Não tem lógica, não tem fundamento sobre isso antes da retificação de Israel. E Yahvé, ele fez um juramento para mim e para você, ele fez um juramento. Cadê o avivamento sobre toda a carne? Antes do anticristo. Toda a carne, ou seja, em toda a terra, através da retificação sobre Israel. Irmãos, Yahvé dos Espíritos, ele conta com você. Ele te ungiu, te chamou, ele está contando com você e tua família. Não é momento de retroceder, retroceder nunca, render-se jamais. Então é tempo de nós andarmos juntos. Um forte abraço, um Shalom Adonai, deixa o teu joinha, compartilhe esse vídeo e um abraço a todos e um Shalom Adonai. Até!